Olá, eu sou o Dr. Luciana Grise e hoje eu vim falar de um tema muito comum nos nossos consultórios, de pacientes trazendo essa sintomatologia, esse sintoma, que é dor na coluna baixa, ou lombalgia, né? É uma queixa realmente comum. Os pacientes chegam referindo que estão apresentando essa dor, que por vezes apresentaram essa dor específica, ou seja, não tem uma causa específica, ou realmente pegaram um excesso de peso. E isso acaba ocasionando uma dificuldade nele em trabalhar, praticar alguma atividade, fazer suas atividades cotidianas e venho falar um pouquinho sobre esse tema aí. Quais seriam as principais sintomatologias, os principais sintomas aí da lombalgia, né? Ou dor em coluna baixa, né? Então, dor lombar, ou então dor em coluna. Enfim, a sintomatologia ela é conhecida justamente por apresentar essa dor localizada, né, realmente na região da lombar. As causas em si que podem gerar esse sintoma estão relacionadas a processos inflamatórios, em outros casos alterações de coluna, de disco, né, ou seja, de coluna vertebral. Por vezes há uma compressão de inervação e pode sim gerar isso aí. E aí por vezes é necessária alguma intervenção especializada. O ortopedista ele é indicado em alguns casos realmente a intervenção quando tem um diagnóstico, né, de compressão de nervo, ou seja, situações em que ocorre uma alteração a nível de coluna vertebral. Alterações congênitas, ou seja, a pessoa já apresenta uma alteração de coluna desde a sua infância, e outras alterações que podem sim causar esse sintoma. Dentre as principais alterações, há também queixas, só que vem associado a outras queixas. O paciente pode sim sentir dor lombar por uma condição de nefrolitíase, ou seja, cálculo renal, ou seja, pedra nas vias renais. Então, por algum motivo específico, ele conseguiu formar um cálculo e por vezes ele migra, né, pelo rim, pelo ureter, vai para a bexiga. Nessa transição, ele ocasiona dor. Infecção urinária também é uma queixa muito comum, né? E quando essa queixa atinge a nível propriamente o rim, pode sim, né, o que a gente chama de pielonefrite, pode sim ocasionar uma dor a nível lombar, geralmente mais localizada de um lado ou de outro, e aí a gente consegue fazer uma avaliação mais específica. Na grande maioria dos pacientes que têm infecção, né, de vias renais, infecção urinária vai estar associada a febre, náusea, vômito, condições que acabam gerando aí e facilitando o diagnóstico aí desses pacientes. Os fatores de risco quando pensa numa lombalgia, ou seja, dor lombar causada por uma condição osteomuscular, ou seja, realmente uma alteração de músculo, inflamação de músculo, né? Está relacionada ao sedentarismo, tem um vídeo que eu falo sobre sedentarismo, sobrepeso, ou obesidade, sobrepeso e obesidade, e desequilíbrio, o paciente por não ter uma estrutura muscular adequada, né? Então acaba tendo também essa queixa, e pacientes que também apresentam desvio de postura, tem ali uma escoliose, lordose, alguma coisa nesse sentido que pode ocasionar essa sintomatologia, esse sintoma de dor lombar. A característica, o paciente, normalmente quando tem uma lombalgia configurada como osteomuscular, né, muscular, ela é localizada e não está associada a outro sintoma. O paciente relata que por vezes também pode ter irradiação, a dor pode ir para outro local, geralmente para membro inferior, de um lado ou de outro, né, direito ou esquerdo. Tem uma duração média ali de 1 a 4 semanas, podendo ser também postergado a depender da configuração do acometimento, né, da quantidade de músculo que pode ser afetado. O que a gente não pode deixar passar? Pacientes que têm idade menor que 18 anos, não é comum, e quando tem a gente sim temos que ficar mais atentos e procurar investigar melhor, avaliar melhor esse paciente. Paciente acima de 50 anos também, que pode ter algumas características de alteração de dor que pode ter relação com doenças mais sérias. Histórico na família de câncer, também a gente precisa ficar atento a esse perfil de paciente. E as causas primárias que eu já havia falado, febre, perda ponderal, o paciente está perdendo peso, são situações outras que precisam de investigação mais aprofundada. Devo realizar exames? Então, geralmente é uma dúvida comum. Normalmente o paciente já chega, eu quero uma ressonância, tomografia, pede tudo. E muitas das vezes não é necessário. Por vezes o paciente acaba se expondo ao risco da radiação, né? Então, não é adequado o paciente regularmente estar tomando radiação, principalmente de tomografia. Então, os exames devem ser bem solicitados, bem indicados, para justamente evitar aí um risco maior de radiação desnecessária, tá? Então, o paciente também tem que ter consciência sobre esse aspecto. Quando necessário,
necessário, o médico sim pode pedir exames de imagem, justamente para fazer uma avaliação estrutural, né? Dentre os exames temos a radiografia, tomografia, ressonância, e todos eles têm que ser bem indicados, né? Então tem que perpassar por uma avaliação médica para justamente indicar o exame mais adequado de forma individualizada ao paciente, porque existem os pormenores, cada paciente tem a sua peculiaridade e o diagnóstico ele tem que ser destinado especificamente para cada paciente. O tratamento em si, quando a lombalgia tem uma característica mais osteomuscular, ela perpassa por analgesia, anti-inflamatório, repouso não superior a 3 dias, que é uma condição que justamente permite a recuperação desse paciente, evitar novamente o paciente já pegou peso, evitar que esse paciente pegue peso, orientar o paciente da melhor forma possível. Também pode ser recomendado fazer compressa, né, local, né, da dor. E alguns pacientes também têm indicação de fazer sessões de fisioterapia, justamente para melhorar a condição da dor e para ter uma boa recuperação. Posteriormente, o paciente deve seguir orientação de prática de atividade física regular, acompanhamento fisioterápico, fortalecimento de musculatura, se tiver sobrepeso ou obesidade deve ser tratado, e todas essas sim são as configurações que devem ser levadas em consideração. Como que a gente pode prevenir, minimizar esse quadro de dor? Então o paciente sim deve ser instruído a ter uma organização ergonômica, seguir posturas adequadas, ele tem que sentar adequadamente, se ele tem um posto de trabalho, esse posto de trabalho tem que ser avaliado. Normalmente tem equipes que conseguem fazer uma avaliação de postura, que normalmente a pessoa passa 10 horas, 8 horas do seu dia, 6 horas do seu dia sentado, então tem que ter cadeira adequada, se mexe com o computador, tem que estar o nível do computador, a altura dos olhos, e tem toda uma avaliação adequada justamente para manter o paciente bem organizado do ponto de vista postural, certo? Então, principais pontos que eu tinha para falar sobre lombalgia, já falamos aí sobre diagnóstico, tratamento, prevenção, e era isso. Se tiverem dúvidas, podem colocar nos comentários. Agradeço a todos. Muito obrigado.